pessoal, tudo bem? Cléden de Moraes Barros, mais uma vez aqui com vocês, da Moraes Barros Advogados. Vamos dar continuidade aí às nossas videoaulas, falando um pouquinho sobre a tão polêmica reforma trabalhista, o que mudou, quais suas consequências, no mundo prático o que é que vem acontecendo. Vamos dar continuidade então às nossas pequenas aulas aí, curtas, que vamos postando ao longo das semanas, mas sempre buscando esclarecer, não somente aos colegas, tentando compartilhar conhecimento, trocar informações, mas também de repente poder colaborar um pouquinho com os breves colegas aí que estão com o exame de ordem batendo as portas, né? Ou até mesmo as pessoas que não sejam do meio jurídico, mas que têm por objetivo conhecer um pouco melhor de tudo isso que ocorreu em relação a essa reforma, né? Nosso objetivo é tentar difundir o máximo possível esse conhecimento, né? Eu acho que seria interessante para toda a população saber aquilo que tem de reforma e o que mudou para melhor, o que eventualmente mudou para pior, e isso é muito importante, tá legal? Então hoje eu trouxe um assunto breve, mas importante e que muita gente vai ter interesse, obviamente. Estamos chegando ao final do ano e com o final do ano muita gente também aí preocupada em relação ao período de férias, né? É um período que todo mundo aí já está preocupado em poder descansar um pouquinho, obviamente, período de festividades de final de ano, e esse período de férias sofreu algumas pequenas modificações em relação às quais a gente vai falar um pouquinho aqui, tá? Então, o que nós temos aí de novidade? Agora, com essa modificação, o período de férias vai poder ser fracionado em até 3 vezes, tá? 3 vezes poderá ser o período de fracionamento de férias do trabalhador. E de que forma isso vai ocorrer? Nós teremos aí pelo menos um período de 14 dias de férias, tá? Obrigatoriamente deverá ocorrer um período de 14 dias de férias. Isso é pacífico, isso seguindo até a Convenção 132 da OIT, acabou se estabelecendo isso como um período mínimo ininterrupto de 14 dias de férias. Então, obrigatoriamente um desses deve ocorrer, e o restante em 2 períodos podendo também, só que não pode ser nenhum deles inferior a 5 dias, tá? Então, um período com pelo menos 14 dias de férias e os outros 2, nenhum deles podendo ter menos de 5 dias. Então isso é muito importante, tá? Consideramos que isso seja até de certo ponto favorável, porque tem uma ressalva aí, a gente faz questão, isso não será uma imposição do empregador, tá? Isso será uma faculdade do trabalhador. Então, o que a gente tem que ter em mente? Não é o empregador que vai obrigar o trabalhador a fracionar essas férias em até 3 partes, mas isso deverá ser sim de comum acordo e principalmente com a concordância do trabalhador, tá? Isso é muito importante. Então não será nada imposto de forma compulsória pelo empregador. Então fracionou as férias, certamente estará de acordo o trabalhador com esse fracionamento. Ok? Então isso é muito importante e por conta disso consideramos que seja um aspecto favorável da reforma, porque não tendo concordância do trabalhador, ele simplesmente manifesta a sua recusa e suas férias deverão ser concedidas num período lá, em uma única vez, da forma como ele melhor entenda. Ok? Então, para tal, o que deveremos que isso se mantenha, deverá preencher o período de 1 ano, que é aquilo que a gente chama tecnicamente dentro do direito de período aquisitivo. Então, trabalhou 1 ano, o empregador terá o período de 12 meses para conceder, que é aquilo que a gente chama de período concessivo, 12 meses para poder conceder o gozo dessas férias, tá? Então, tendo o período concessivo, isso será uma faculdade do empregador estabelecer a melhor época para que o trabalhador possa usufruir das suas férias. Então, em ter os 12 primeiros meses, período aquisitivo,
e o empregador tem os outros 12 meses de período concessivo para conceder esse período de férias, ok? Esse período de férias será uma faculdade do empregador escolher a melhor época para a concessão, e aí sim o trabalhador fará ou não a opção pelo fracionamento de férias, ok? Então quem define o momento de gozo de férias é o empregador, e o trabalhador concorda ou não com o fracionamento, que é o que estamos falando aqui hoje, tá? O que ocorria antes, isso continua ocorrendo, a possibilidade de venda de um período de férias, isso não muda, é uma outra situação, é um outro capítulo que vai falar em relação a isso, mas em relação à opção de fracionamento é que é a modalidade nova, tá? Deve ser comunicado com um período mínimo de 30 dias de antecedência, tá? Então, comunicado de férias feito pelo empregador, de acordo com o trabalhador com o fracionamento, comunicado com 30 dias de antecedência, o trabalhador assinando lá um recibo de que foi comunicado, isso confirmando esse período de férias, tá? E uma ressalva que a gente tem que fazer aí, que essas férias não poderão se iniciar em períodos de 2 dias que antecedem feriado ou descanso semanal. Não pode se iniciar com 2 dias antes de feriados ou período de descanso semanal. Então, pelo menos o que teremos por conclusão é o quê? No mínimo 3 dias antes de períodos que antecedam feriados ou descanso semanal do trabalhador, tá? A gente vai fazer uma ressalva aqui, eu acho que é muito importante isso, essa ressalva para o empregador, para que eventualmente, pensando no fracionamento de férias do empregado, e esse empregado concordando com esse fracionamento, para que esse empregador não deixe para conceder esse período de férias fracionado lá no último mês do período concessivo, que são aqueles 12 meses subsequentes ao primeiro ano, para que ele não deixe lá para o 11º mês para poder conceder as suas férias. Por quê? Porque em se falando de fracionamento, ele não conseguirá fazer com que aquele trabalhador com quem ele já ajustou o fracionamento possa usufruir dos seus 3 períodos de férias, vamos dizer assim, dentro daqueles últimos 30 dias, tá? Que falta para inteirar uma outra férias. Então, por quê? Porque aí pode ocorrer dele ultrapassar o período concessivo e acabar tendo, por consequência, a dobra em relação àquelas férias, tá? Então a gente faz essa ressalva para o empregador, que isso é muito importante seja observado. Tem a intenção do fracionamento das férias de comum acordo com o trabalhador, não deixe para o último mês do período concessivo, porque o risco de avançar em relação ao período concessivo, obviamente, é muito grande, e aí vai incorrer na dobra em relação às férias, tá? Temos lá a situação, membros da mesma família que trabalhem na mesma empresa, o mesmo departamento, podem optar em tirar as férias dentro do mesmo período concessivo, né? Mas isso desde que não atrapalhe as atividades, não resulte prejuízo ao serviço desses trabalhadores e para a própria empresa, né? Então é uma possibilidade que existe para que possam usufruir das férias dentro do mesmo período, pessoas que fazem parte da mesma família, mas desde que isso não atrapalhe o trabalho deles e também não venha a causar nenhum tipo de prejuízo para a empresa, tá? Então isso é uma regrinha que permanece aí. Entendemos que na realidade acertou o legislador em relação a essa modificação, porque ela traz na verdade a formalização de situações que já sabíamos que ocorriam anteriormente. Isso é um fato que a gente não pode negar, isso já acontecia. Então acertou o legislador em possibilitar esse fracionamento, e que na realidade entendemos que foi favorável, tá? Tanto para o trabalhador como para o empregador, principalmente pelo fato do empregado
ter a possibilidade de recusa desse fracionamento. Então só depende dele, não traz nenhum tipo de prejuízo para esse trabalhador essa modificação na norma. Tá legal? Então o que tínhamos para falar hoje era em relação a esse fracionamento, a essa nova modalidade, passar aí, dividir conhecimento, aí, compartilhar com os colegas um pouquinho mais de informação e obviamente queremos até que os colegas manifestem aí nos comentários no nosso vídeo, deem sua opinião, se gostaram do vídeo, os seus palpites em relação a essas modificações, para que a gente possa compartilhar ideias, agregar conhecimento e só somar em relação à interpretação dessa nova norma. Tá legal? Pedimos aí para aqueles que gostaram, que por favor se inscrevam no canal, curtam o nosso vídeo, isso é muito importante para a gente, para que a gente possa ter uma ideia de que estamos no caminho certo ou não. Por favor, deixem aí eventuais sugestões de assunto, para que a gente possa dar continuidade nesse trabalho e somar junto com os colegas conhecimento para poder levar adiante esse caminho que temos aí em frente de interpretação em relação a essas modificações na norma. Tá legal? Obrigado mais uma vez, um grande abraço para você e até a próxima.